Oi, pessoal. A gente está aqui agora com o Trindade, ouvindo um pouquinho mais da história, ouvindo um pouquinho mais do testemunho dele, do que Deus fez na vida dele. Trindade, então você falou que essas experiências foram se acentuando, né? As coisas foram crescendo, digamos assim. E isso cresceu até que ponto? Como? Isso é complexo. Porque à medida que eu fui pegando mais livros, lendo, a gente foi tomando uma proporção maior, onde eu comecei a ter pessoas ligadas a esses estudos. Tipo, eu tinha essa amiga que foi a que eu iniciei junto com ela, eu já criei um outro vínculo de amizade com outras pessoas, que eu também vivia algo parecido, sobrenatural, e ainda eu meio que coordenava um grupo de 4 pessoas. Então era muito intenso o que a gente vivia. Ainda tive um problema que eu quase fui expulso da escola. Porque vocês eram adolescentes? Éramos adolescentes. Isso ocorreu, tudo começou aos 14 anos. Eu comecei com essa amizade, onde eu comecei a desenvolver mais aos 14 anos. Então, estava na escola, já tinha uns 3 anos que a gente já estava com... a maior parte do tempo estudei na mesma sala que essa amiga. Aí, por um motivo, eu fui reprovado e fiquei em uma sala diferente. E um dia, do nada, eu começo a sentir dentro da sala de aula, assistindo uma aula normal, e de uma hora para outra, fazendo um trabalho junto com uma amiga de sala, eu sinto uma mão tocar nas minhas costas. E essa mão passou para dentro das minhas costas. Quem viu já não era mais eu. Eu mudei minha feição, mudei completamente, e chamaram a diretora, que me tiraram da sala, me levaram até uma outra sala, e foi onde, para todos, eu estava incorporado. Para mim, eu não vi isso. Eu vi o seguinte, uma contração muscular muito grande, onde eu sentia muita dor e eu urrava. E depois que eu voltei ao normal, que eu fiquei mais ou menos uma meia hora passando por esse momento de estresse, quando eu voltei ao normal, parece que populavam informações na minha mente. Parece que minha mente deu uma acelerada a um nível muito elevado. É como se tivesse ampliado o seu conhecimento, você começasse Sim, a ver... é como se num estalar de dedos meu conhecimento tivesse ampliado. E o que aconteceu depois disso? Isso começou a ficar frequente. Eu quase fui expulso da escola, mas como a diretora, a vice-diretora eram espíritas, me convidaram para ir para um centro espírita. Eu até tentei, fui neurologista, minha mãe levou no neurologista, fiz todo tipo de tratamento, fiz todo tipo de exame, e também o neurologista falou, eu acho que o problema dele é espiritual. E eu tentei ir para um centro espírita, também não fui muito bem aceito, porque às vezes o que você está envolvido, até as entidades de alguns centros não te aceitam. Isso é tudo muito novo para mim, e eu creio que para muitas pessoas que estão em casa também. E aí, como que foi isso, então? Você lidava com toda essa situação sozinha, você não tinha um mentor, alguém que te orientasse? Não, eu tinha essa amiga... Além dessa turminha, né? Só praticamente 2 amigas que me orientavam, me ajudavam. Uma que era realmente assim, a gente intitulava ela como bruxa, e ela tinha, não sei de onde ela conseguiu umas informações a mais que a gente. E essa outra de que eu iniciei junto com ela, estudando sobre Paulo Coelho, a gente começa a ter uma revolta, porque a gente começa a descobrir que Paulo Coelho escrevia o que alguém falou com ele e nem sempre ele percorreu os caminhos. Tipo, quando ele fala do caminho de Compostela, que naquele Diário de um Mago, no Diário de um Mago, ele não percorreu ele todo, ele percorreu uma parte e escreveu o que os outros falaram. A gente criou-se uma revolta. A gente fala, pô, o cara não vive tudo o que ele fala. E foi onde que eu criei uma certa aversão, depois já tinha lido praticamente todos os livros dele da época, eu criei uma aversão que eu falei assim, eu quero me tornar bruxo a um nível de eu desmascarar o Paulo Coelho, de mostrar que ele é só um escritor e que ele não é bruxo, como ele fala. Ele era o cara e de uma hora para outra... desmoronou, e eu queria ser aquele que ia falar para ele, isso aqui que é bruxaria, não é isso que você está falando. E na sua cabeça isso era bom? Ainda achava bom, vivia várias coisas, a gente às vezes indo embora da escola, eu e essa amiga que sempre estudamos juntos, o que ocorre? Parávamos às vezes numa esquina e víamos seres fazendo movimentos, andando no meio do mato, assim, você via sombras correndo em volta de onde que a gente estava, coisas desse nível.
E como que em algum momento isso começou a prejudicar a sua vida ou a vida de outras pessoas? Esse é o problema. Você realmente começa a interferir no livre-arbítrio, você começa a interferir na vida das pessoas. Mas isso é real? É um poder real? Você conseguia interferir mesmo? Ou você achava que interferia? Vamos dar um exemplo simples que a gente já começou a comentar hoje. Minha primeira namorada, um dia eu resolvi deitar em casa e falar assim, eu quero ver aonde ela está agora. E eu consegui ver um carro azul, que eu lembro como se fosse hoje, um carro azul marinho, metálico, de cor bem metálica, de uma pessoa que passava na casa dela, pegava ela, ia até uma outra pessoa para poderem os três, né, ensaiarem dança para poder apresentar. E eu consegui ver claramente toda a cena, e isso em questão de segundos eu vi tudo. E quando eu cheguei até ela e falei o que eu vi, ela tomou um susto. Ela falou assim, como assim? E o mais interessante é que ela viu que eu realmente tinha visto tudo. Porque eram coisas que ela não tinha te contado? Não, ela não tinha comentado. Parece que surgiu de supetão, eles chamarem ela para fazer isso, e foi muito interessante, que eu dei descrições do carro, das pessoas e do apartamento onde eles foram ensaiar. E aí essa interferência na vida de outras pessoas também cresceu? Muito. Eu já tive problemas depois desse relacionamento, eu tive com outras pessoas, onde eu estive num relacionamento que eu sabia o seguinte, eu namorava com uma pessoa e ela tinha uma irmã. E o namorado da irmã dela, na verdade, queria namorar com a que eu namorava. Nossa. E nisso eu sabia, eu percebia isso. E um dia eu falei, olha, eu vou fazer algo que ele vai notar a diferença. Eu via macacos com asas, que faziam alguns serviços que eu pedia. Via? Via, sim, natural. Como assim via? Eu conseguia ver como se fosse pequenos, vamos colocar assim, esses macaquinhos com asas. Igual a gente voando, vê em filme? Igual a gente vê em filme, Harry Potter, esse tipo de coisa. Como se diz, eu vivi o Harry Potter na vida real. Uau. E eu falei assim, vocês vão fazer ficar uma semana retardado e o preço são 3 gotas de sangue. Quando eu estava chegando na casa dessa namorada, eu escutei eles rindo, passando. Eu falei, vocês já fizeram alguma coisa a mais. Eles, os macaquinhos, os bichos lá. E quando eu cheguei lá, que passou um pouco, ele chegou, ele estava com um corte no dedo enfaixado, porque ele estava ajudando na loja dos pais delas. E o primo foi cortar tipo um curvinho e passou direto e cortou o dedo dele que eu estava segurando. E ele realmente você notava que o cara não estava normal. Então, assim, infelizmente, eu comecei a usar de alguns, eu digo assim, alguns seres inanimados, vamos colocar assim, que eu via e que às vezes eu conseguia fazer pessoas verem também para poder me ajudar a fazer algumas coisas. E eles realmente operavam. E quando que isso mudou, Trindade? O que aconteceu na sua vida? Teve algum ponto, falou, que como se você tivesse acordado, teve alguma coisa que falou, não, opa, isso tá errado, não tá legal, não quero mais. Como que foi? Cresceu até que ponto? Isso começa a partir de tantas histórias. Eu tenho que contar uma para mostrar onde que começa o fim onde começa o fim dessa história, que é engraçado isso. Eu tinha um amigo, a gente sempre conversava, ele era mais velho, e ele falou algo comigo, de frente ali ao Palace Hotel, que não me agradou, que me desagradou muito. Pela amizade que eu tinha com ele, eu achei que ele foi, assim, muito invasivo. E ele falou de uma forma tipo, se eu bater os tambores do meu terreiro, você vai aparecer lá no meu terreiro. Eu não gostei, falei com ele, eu vou considerar que você está bêbado e vou deixar isso pra lá. Porque eu não gostei do que você fez, você vai pagar caro. E eu não precisava de invocar demônios, fazer nada. Eu só pensei que ele ia definhar até não suportar mais. Você pensou, igual pensou assim, vou comer um brigadeiro, vou fazer... Você pensou? Eu indo embora para casa, como a gente já tinha um convívio com, vamos colocar assim, eu estava muito dentro da espiritualidade
para mim não era errado, mas olhando assim era. E eu fui pensando que ele ia definhar, até não aguentar mais, talvez até morrer. E não ouvi mais por muitos anos. E um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu estava indo ao centro de Sete Lagoas, ali que eu morava no Boa Vista, e senti do meu coração de tirar tudo que eu já tinha feito para N pessoas. E do nada veio uma vontade? Do nada. E isso me veio uma vontade de fazer um ritual para isso. E eu fiz, e quando eu esticava meu braço e falava, eu retiro tudo que eu fiz para essas pessoas, eu retiro tudo que eu fiz, meu braço endureceu de tal forma que eu não conseguia me movê-lo por alguns minutos. Passando-se alguns dias, eu encontrei com esse amigo. Ele já estava bem mais magro e estava ali perto do Promove, ali no centro, perto da rodoviária. E eu perguntei porque ele sumiu, ele me contou a história. Trindade, nós vamos parar mais um pouquinho, a gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos com o final dessa história.